Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje nós iremos iniciar o nosso livro didático, volume 3. Então, pega aí o seu livro rapidinho para que possamos iniciar a nossa aula, tá certo? E hoje a nossa aula é de português. Abram aí o livro de vocês na página 3 e nós iremos iniciar esta aula falando a respeito de mais um gênero textual. Qual é ele? Conto. Vocês já conhecem a história da Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Amarelo. Agora vocês irão ler um conto da Chapeuzinho Azul, tá certo? No decorrer da leitura deste conto, crianças, nós iremos observar que existem alguns elementos. E quais são esses elementos, crianças? Nós iremos observar que existem os personagens, o ambiente em que acontece a história, o tempo em que essa história é contada e o narrador, tá certo? Então quero que vocês prestem bastante atenção nesses tipos de elementos que compõem o conto. Quais são eles? Os personagens, o ambiente, o tempo e o narrador, tá certo? O que vocês irão fazer, crianças? Vocês irão ler a historinha da Chapeuzinho Azul e responder estas perguntas, focando nos elementos que compõem este conto: os personagens, os ambientes, o tempo e o narrador, tá certo? Por quê? Porque estes são os elementos que compõem um conto. Na página 9 do nosso livro de português, nós iremos conhecer uma figura de linguagem chamada onomatopeias. E o que é onomatopeias, professor? Onomatopeias são aquelas palavras que usamos para expressar sons ou ruídos de algumas coisas. Como, por exemplo, quando nós queremos expressar o som de um telefone tocando, geralmente nós usamos a palavra trim. Quando nós queremos expressar o som de uma bomba, nós escrevemos o quê? Bum! E assim sucessivamente. Neste pequeno quadro aqui, nós podemos ver o significado da palavra onomatopeia. Aqui diz o seguinte: palavras ou expressões que reproduzem sons ou ruídos naturais são chamados de onomatopeias. Essas palavras são comuns em textos como histórias de literatura infantil e em histórias em quadrinhos. Eu acredito que vocês já viram em desenhos animados, em histórias, em revistas de histórias em quadrinhos, aquelas palavras que expressam o som de alguém batendo na porta, o som daqueles super-heróis lutando. Estas palavras são chamadas de onomatopeias, tá certo? Então, qualquer coisinha, prestem bastante atenção. Qualquer coisinha eu estarei por aqui, tá certo? Fique com Deus e até mais, crianças.